É? Não tem uma regra Perdão. de ver 30 minutos? A dobra, Divisão. a dobra é divisão. Então, 30 30 dividido minutos por três. dividido por 3. 10 minutos para cada um. Os colegas estão de acordo com isto? Pois não. Só uma observação, eu sou procurador do Estado de São Paulo, pelo Amiticuri Estado de São Paulo, que na verdade defende uma posição semelhante à do Estado do Rio Grande do Norte. Os outros são a Amiticuri que defendem uma posição consoante à parte recorrida. De maneira que, ao que eu me recordo, quando o ministro Joaquim Barbosa costuma presidir, ele divide o prazo entre esses Amiticuri que... Bem, né? eu agradeço a Vossa Excelência, mas a matéria já está decidida. Vossa Excelência falará por 10 minutos. Vossa Excelência, que está inscrito, certamente é o doutor Tiago Luiz Sombra, não é? Procurador do Estado de São Paulo, e tem 10 minutos para usar da palavra como Amiticuri. Pois não. Boa tarde a todos, senhor presidente, eminente ministro relator, senhor procurador-geral da República. O Estado de São Paulo, na qualidade de Amiticuri aqui, vem defender uma posição semelhante àquela sustentada pelo Estado do Rio Grande do Norte, com uma singela observação atinente ao RV, conhecimento de Vossas Excelências, todo o passado que o Tribunal, a Corte, já se debruçou por várias ações, a ponto de eu poderia dizer que, basicamente, esse julgamento representará, talvez, uma compilação de 3 importantes julgamentos que o Supremo enfrentou, que certamente foram as ADINs 2323, 1797 e a ação originária, as ações originárias 613 e 614. Mas eu gostaria apenas de observar um aspecto, talvez 3 questões que sejam fundamentais aqui para a observação, para a decisão que será proferida. A primeira delas seria se existiriam ou não as diferenças decorrentes dessa conversão da URV, e o Supremo, em alguns precedentes, tem assentado a existência dessas diferenças, mas fixado algumas premissas no caso concreto. E segundo, se existissem essas diferenças, que fatores propiciaram as diferenças e com que limitação temporal? Bom, e aí, diante dessas questões, algumas possibilidades se apresentariam. A primeira delas é a edição de uma lei estadual que trouxesse critérios diferentes e piores do que aqueles estabelecidos pela Lei 8880. Foi um tema até que, objeto das ADINs 2323, 1797, o ministro Marco Aurélio teve uma participação muito decisiva nesse julgamento. A segunda questão seria a não observância dos parâmetros de cálculo estabelecidos pelo artigo 22 da Lei 8880, ou seja, a forma de cálculo da média aritmética estabelecida, o último dia de pagamento, o dia de apuração e aquele problema que se enfrentou por ocasião do julgamento daquelas ADINs, que era a diferença existente no âmbito da União do Judiciário, o 20º dia, que era o pagamento do Judiciário da União, ou o 30º dia, que era o que estabelecia a lei e que gerou a diferença de 11,98% ao final na apuração. No caso concreto, aqui, fatalmente, algumas questões, por se tratar de um processo objetivo, talvez seja importante que se estabelecesse em um âmbito mais genérico. Primeiro, o Estado-membro editou uma lei em condições piores do que a 8880, houve um erro no procedimento de cálculo da conversão da remuneração em URV, tal como se constatou nas ADINs 2323 e 1797, questão do 20º dia, do 30º dia. Se esses reajustes foram concedidos posteriormente por lei, de maneira a evitar essa redutibilidade de vencimentos proporcionada eventualmente pela corrosão do poder econômico da moeda, e se houve uma limitação temporal para o pagamento das diferenças em razão, por exemplo, de um novo padrão remuneratório instituído no Estado. E aí eu ousaria dizer a Vossa Excelência que no âmbito do Estado de São Paulo, por exemplo, a Lei 8880 foi seguida rigorosamente. Por quê? Primeiro, porque não houve nenhuma lei estadual que disciplinou de forma diversa do que o cálculo estabelecido pela 8880, que já torna o caso do Estado de São Paulo diferente do caso do Rio Grande do Norte. Em segundo lugar, porque o pagamento dos servidores públicos do Estado de São Paulo se dá após o 30º dia, se dá entre o 30º e o 5º dia útil do mês subsequente. Eu me lembro que, por ocasião daquele julgamento, o ministro Marco Aurélio enfatizou com muita propriedade que deveria se dar um tratamento único a todos os servidores públicos, sejam do Judiciário, do Legislativo e da União, e não traçar aquelas distinções que constavam do artigo 22 caput, das medidas provisórias 452, 434 e 482, quando das sucessivas reedições e posterior conversão na 8880. Vejam, Vossas Excelências, que aqui o Estado de São Paulo procedeu à conversão dos vencimentos em URV, conferiu a exata aplicação ao 8880 e não houve qualquer erro de procedimento na forma de apuração dos valores devidos.
Vejam, Vossas Excelências, que o Estado de São Paulo garantiu, por exemplo, que o salário de julho de 94 ele não seria menor do que o salário de fevereiro de 94. E aí, com isso, proporcionou uma preservação de toda a transição daquele período do Plano Real. De maneira tal que reconhecer, nesse momento, após um longo período, e após um período em que o Estado aplicou a 8880, a existência de apuração de uma diferença como tal, implicaria conceder a destempo um aumento salarial em absoluta afronta ao artigo 37, incisos 10 e 14, além da inobservância da súmula 339 do Supremo. Mas eu entraria num outro ponto agora relacionado à ausência de interesse, provavelmente de prejuízo dos recorridos na ocasião. Veja, no caso do Estado de São Paulo, o procedimento foi muito preciso. A mecânica informada pela Secretaria da Fazenda foi a seguinte: primeiro, dividiu-se os valores nominais em cruzeiros reais dos salários de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro pelo valor da URV do último mês, como determina o artigo 22. E depois apurou-se a média aritmética desses meses em URV. E considerou-se o dia do pagamento dos meses subsequentes. De maneira tal que o Estado proporcionou, sim, às partes uma irredutibilidade de vencimentos e assegurou aqui a inexistência de prejuízos. Observo ainda que para aquelas categorias em que não houve uma exata manutenção do padrão monetário na hora da conversão, o Estado concedeu aumentos voluntários com o intuito de evitar a redutibilidade de vencimentos. Esta é mais uma razão pela qual a causa mereceria um julgamento objetivo, com a definição efetivamente desses parâmetros. O ministro Luiz Fux fez uma observação importante no relatório. Nós não estamos a tratar somente de servidores do judiciário. É onde reside a diferença e aonde bem apontou o ministro Marco Aurélio quando do julgamento daquelas outras ADINs. Então, vejam, os demonstrativos apresentados pela Secretaria da Fazenda demonstram efetivamente o cumprimento da fórmula estabelecida pela 8880, de maneira tal que, após tantos anos, implicaria numa significativa inobservância da segurança jurídica aqui, rever o critério de um ente federativo que aplicou corretamente o procedimento instituído pela União, que é quem tinha competência para legislar sobre direito monetário à época. Mas, neste momento, significaria conceder um aumento dessa natureza numa inobservância da iniciativa do chefe do Poder Executivo de legislar sobre o tema. E aí eu ousaria dizer, tratar de um outro tema, a título meramente de argumentação, a colega mencionou a questão do direito adquirido, mas eu entraria num ponto mais específico, das ações originárias 613 e 614, exatamente porque temporalmente foi julgada após a ADIM 2323 e a ADIM 1797, de maneira que a ministra Ellen Grace, e o debate foi amplo, suscitado inclusive pelo ministro Marco Aurélio, acerca da limitação temporal a caso existente apuração de diferenças. Por isso, a observação que a colega fez ao final, de deixar ao juiz da execução essa possibilidade. Vejam, no final do dispositivo da ação originária 179, da ação originária 613 e 614, a ministra Ellen definiu que o marco temporal seria a edição de uma nova lei que estabelecesse esses padrões remuneratórios às categorias distintas. Então, vejam, não houve uma superação propriamente dita do entendimento fixado na ADIM 1797, pela ADIM 2323. O que houve foi o quê? Uma conjugação dos critérios estabelecidos nessas duas ADINs, que foi efetivamente confirmado na AO 613 e 614. É com essas razões, Excelência, que o Estado de São Paulo conclui pela Procuradoria, pedindo a Vossas Excelências o seguinte ponto: o provimento do recurso, no caso concreto, mas objetivamente que se assentassem as seguintes premissas. Primeiro, houve lei estadual que estabeleceu critérios piores do que aqueles constantes da 8880? Porque se houve, houve diferença. E se houve diferença, o pedido há interesse jurídico, há interesse processual na formulação do pedido. Segundo, observados os parâmetros de cálculo do artigo 22 da 8880, não há diferença a apurar na conversão da URV, ou seja, se o Estado, na hora de proceder à conversão, seguiu a fórmula de cálculo do 28, não há diferença. Se não seguiu, há diferenças a apurar. Terceiro, inexistindo diferenças entre datas de pagamento, como ocorria no âmbito da União, 20º dia e 30º dia, existindo diferença entre datas de pagamento dos servidores, há diferenças a apurar em razão da conversão da URV? E aí a quarta possibilidade: se existem diferenças, aplicar-se uma limitação temporal consistente no quê? Na entrada em vigor de uma nova lei que disciplinasse o padrão remuneratório do Estado.
Com essas razões que o Estado de São Paulo agradece a Vossas Excelências e pede, no caso concreto, a procedência do recurso do Rio Grande do Norte, com o estabelecimento dessas premissas, que nada mais são do que uma congregação de tudo aquilo que foi decidido nessas 3 importantes ações. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Alberto Pavi Ribeiro, se encontra presente, que falará em nome da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Senhor presidente, inicialmente solicito a Vossa